Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês passaram após o nosso último vídeo? Espero que todos bem. Quem ainda não é inscrito no canal, vão lá, se inscrevam. É um canal que tem muitas informações importantes e úteis, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje, na série Mulheres Guerreiras, nós estamos aqui, online, com a Aline. A Aline também é uma mulher guerreira e tem uma história para contar para gente. A Aline é enfermeira, uma profissão linda, né? O mês passado foi o mês mês dedicado à enfermagem, né? E eu trouxe assim algumas informações sobre esse trabalho bonito, maravilhoso, que é os enfermeiros, quem escolhe essa profissão tem, a Aline não é diferente. A Aline é mãe, é casada, mãe de um filho de 4 anos, é o Pedro. E a Aline também passou por uma situação de batalha, né, contra um câncer um pouquinho diferente, que ela vai até contar pra gente, tá? Que não é muito comum. É um tumor desmoide no abdômen. Eu vou deixar a própria Aline explicar para vocês. E hoje ela aceitou o meu convite para trazer pra gente um pouquinho da sua história, né, de como foi tudo, o que é isso, como ela superou, assim como outras tantas mulheres guerreiras que já participaram desse canal e outros que estão, né, por aí na luta com o seu tratamento. Então, Aline, seja bem-vinda ao nosso canal. Fala um oi para a nossa lindeza. Se você quiser se apresentar melhor, se eu esqueci de alguma coisa, fica à vontade. Obrigada, Ângela, pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês para compartilhar um pouco, né? Quando a gente compartilha as nossas dificuldades, parece que elas vão se tornando um pouquinho menores, né? E a gente vai vendo que é possível superá-las. Então, é sempre bom compartilhar a vivência que a gente tem. Eu agradeço muito pelo convite, viu, Ângela? Obrigada. Você tem toda a razão. Quando a gente compartilha um pouquinho, eu penso assim, que é uma forma até da gente retribuir toda a força que a gente ganhou, toda a superação. Aline, e conta para nós, assim, eu falei o nome correto, assim, desse tumor que você descobriu, faz 2 anos, né? 2 anos e um pouquinho, né? Que sua cirurgia já fez 2 anos. Conta para as pessoas que estão nos assistindo, assim, que você começou a sentir, como que foi essa descoberta, assim, como que você chegou ao diagnóstico desse tumor que é um pouco raro, assim, desconhecido? Tá bom. E falou o nome certinho assim mesmo, Ângela, é tumor desmoide. Porque na literatura, assim, quando a gente vai estudar os tipos de câncer e tumores, a gente ouve falar bastante sobre o tumor dermoide, que é um tumor de pele. Não é o caso. Esse é um tumor raríssimo, o que eu tive, que é tumor desmoide, é com S mesmo, né? A pronúncia. Ele é um tumor super raro, ele costuma dar um caso em mais de 1 milhão de pessoas. É, e eu comecei a notar ele depois que eu tive o Pedro, né? Eu engravidei, em 2017 eu tive o Pedro, no início de dezembro, o Pedro nasceu no dia 7 de dezembro, e depois da gravidez, conforme eu fui perdendo peso, eu fui notando que tinha alguma coisa no meu abdômen que não estava normal, uma massa, uma coisa estranha, né? Eu sentia algo duro. No começo, quando eu ainda não tinha perdido bastante peso, eu sentia, parecia que era uma hérnia, mas estava muito endurecido. E eu fui sentindo que isso estava aumentando ao longo do tempo, né? E aí eu comecei a investigar, comecei a procurar, procurei um amigo médico que palpou e já falou, não, isso não é hérnia. E aí logo ele me encaminhou para um oncologista, né? Para começar um oncocirurgião de confiança dele para começar a investigar. Exatamente. E aí, esse tipo de tumor em mulheres, né, ele costuma aparecer muito relacionado com alterações hormonais, principalmente na gravidez, que a gente tem um turbilhão de alterações hormonais durante a gravidez, né? E depois esses hormônios ficam em queda livre praticamente, depois que a gente ganha o bebê. Então, ele é um tumor bem inflamatório. Ele não aparece só no mesmo lugar que apareceu o meu, que é o músculo reto abdominal. Ele aparece em outros lugares. Tem pessoas que têm no ombro, tem pessoas que têm na perna, em outras partes, às vezes até dentro de órgãos ele pode aparecer. Só que em mulheres ele está mais relacionado com essa região abdominal e bem relacionado durante gravidez ou pós-gravidez.
E quando você tem essa suspeita de diagnóstico, né? E isso eu fui aprendendo vivendo, porque eu não sabia também, não conhecia esse tipo de tumor. Você tem que investigar câncer de fígado, né? Então, eu tive que fazer, antes de fazer biópsia, para fechar o diagnóstico mesmo, eu tive que fazer vários exames, eu fiz ultrassom, eu tive que fazer colonoscopia, para ver se não tinha associação com câncer de intestino. É, e aí, depois que viu que não tinha nada no intestino, aí sim eu fui fazer uma biópsia, fiz uma ressonância, depois fiz uma biópsia, e aí, de fato, depois na avaliação lá anatomopatológica, veio que era esse tipo de tumor, um tumor desmoide. E aí, ele é um tumor que ele não dá metástase, Ângela, mas ele tem uma característica de ser muito agressivo. Ele danifica muito o local onde ele nasce. Então, e ele tem uma alta taxa de recidiva. Então, a recomendação atual é de não fazer cirurgia num primeiro momento, para tirar o tumor, né? É observar, ver se ele vai regredindo, porque em alguns casos ele pode até regredir espontaneamente, ou até você fazer um outro tipo de tratamento, uma químio, uma rádio. Mas o que que aconteceu no meu caso? O meu oncocirurgião, quando a gente fechou o diagnóstico, que foi em outubro, novembro de 2019, finalzinho de outubro, ele falou que a gente ia observar, daqui 3 meses eu ia fazer o exame de novo para ver a ressonância, para ver como que estava o tamanho dele, porque ele já era um tumor que estava num tamanho considerável, assim. E aí, quando eu fui fazer essa nova ressonância, eu mesmo percebi que ele estava aumentando de tamanho, que ele não estava estacionado. E aí, quando eu fui fazer essa nova ressonância, em fevereiro de 2020, ele tinha dobrado de tamanho. Nossa, então E aí, muito pouco tempo, foi rápido, muito rápido. Então, ele estava assim, ele estava em fase de crescimento mesmo, sabe? Então, ele estava naquela fase inflamatória que os tumores têm. Então, ele estava replicando aquelas células, né? Que não eram para estar ali. E aí o meu oncocirurgião falou, olha, não vai ter jeito, nós vamos ter que tirar. E aí eu fiz a cirurgia no dia 29 de abril de 2020, ainda estava começando a pandemia. Ele falou, vamos aproveitar para fazer agora, antes que os hospitais comecem a ficar lotados com Covid. E graças a Deus, foi muito oportuno. E aí a gente fez a cirurgia, retirou o tumor. Depois meu médico me falou, né, que o tumor estava maior do que a imagem mostrava e que não teve como preservar nada do meu músculo, nada. Meu músculo reto abdominal, que é esse bem da frente do abdômen, foi todinho retirado e hoje eu tenho uma tela aqui no lugar do músculo, que é o que segura, sustenta, né? Faz mais ou menos a função do músculo. E aí ele estava maior do que ele já era esperado, que o tamanho dele, que a imagem mostrava, e ainda quando veio o resultado, depois do anatomopatológico da peça mesmo, saiu com margem comprometida. Então, a partir de aí, eu comecei a fazer acompanhamento tanto com o oncocirurgião quanto com uma oncoclínica, e aí eu comecei a fazer o acompanhamento a cada 3 meses com exames de imagem e tomando tamoxifeno, que é a mesma medicação para o câncer de mama, mas que funciona bem para esse tipo de tumor. Então, iniciei a quimio oral. trabalha bastante a questão anti-hormônio, né, na verdade. Isso, exatamente. Eu tive que fazer, inclusive, ótimo, que agora eu me lembrei, né? São tantos exames que a gente faz, e aí eu tive que fazer exames justamente para ver qual que era, se tinha receptor hormonal ou não, para até escolher a melhor medicação e para ver se seria indicado algum outro tipo de tratamento. A gente não fez rádio na época porque meu músculo todo saiu. Então, meu médico ficou muito preocupado de fazer uma rádio, porque aí a radiação ia pegar diretamente no meu intestino, e aí corria o risco de eu ter algumas sequelas por conta da rádio. Então, ele fez opção, e eu concordei, né, de a gente continuar acompanhando assim, dessa forma clínica, e qualquer situação nova, aí a gente vai ter que pensar. Graças a Deus, já faz aí 2 anos de cirurgia, não tive recidiva, tá tudo bem. E espero que continue assim. Nossa, Deus quiser.
Aline, e quando você, porque você falou que logo depois da gravidez, começou a sentir seu corpo diferente, que a gente conhece o corpo da gente, né? Começou a sentir um volume e tal, começou a investigar. Aí quando você recebeu de fato o diagnóstico, né? Depois faz a biópsia, todo aquele procedimento invasivo chato, e a gente fica numa tensão, né? Fica, enquanto aguarda os resultados, a gente fica bem tenso, bem preocupado. Quando finalmente o médico passou para você o diagnóstico, como é que foi para você, tão novinha assim também, receber esse diagnóstico, um bebezinho em casa, como é que foi? Ah, é sempre o impacto, né, Ângela? A primeira coisa que passa na cabeça da gente é que a gente vai morrer. E aí eu pensava, o Pedro é pequenininho, como que eu vou deixar ele, né? Ele tinha, nossa, pouquinho tempo, né? Muito pouco tempo. Eu amamentava, inclusive, ele ainda. A gente interrompeu a amamentação por conta dos contrastes que eu tive que tomar para fazer os exames para fechar o diagnóstico. Aí ele acabou largando o peito um pouquinho antes dos 2 anos, mas espontaneamente, porque eu não podia amamentar logo depois que eu fazia os exames, né? E aí acabou até sendo tranquilo o desmame, mas não aconteceria se não fosse por isso, né? Então a gente fica com essa sensação, né, do que vai acontecer. Era uma cirurgia grande, eu sabia que se eu tivesse que fazer cirurgia, seria uma cirurgia muito grande e delicada, porque é numa região delicada. Então sempre é aquele medo, né? Aquele primeiro impacto de medo. Mas depois a gente tem que encarar, né? Acho que é isso, né? A gente Ganhar precisa força. buscar força. Eu tenho muita fé e acredito muito em Deus, então buscar primeiro a nossa fé em Deus, assim, e buscar forças na família, nos amigos, as pessoas sempre me apoiando muito, então eu tive pessoas do meu lado o tempo todo me apoiando, e aí você entende que se veio isso pra gente, a gente tem que encarar, não tem outra alternativa, né? Não tem. A gente Eu não posso sabe fingir que a nada gente está não sabe qual a acontecendo. razão, né? Os porquê, né? Porque comigo, não Exato. sabe. Mas eu acho que se Deus está dando para a gente a oportunidade de buscar a cura, né? Se a gente tem condição de buscar o tratamento, buscar a cura, talvez alguma missão que a gente tem que estar passando, né? Ninguém passa o que a gente tem que passar, né? E correr atrás, né? Correr atrás e por pela Eu gente, brincava pelos depois, familiares, Ângela. pelo seu filhinho, né? Eu brincava depois, né? Porque depois que passou o turbilhão do impacto do diagnóstico, eu falava, eu sou uma pessoa muito calma. Geralmente, assim, eu sou mesmo, né? É meu isso. Então eu falava assim, Deus escolheu, já que é para ter um trem raro, que quase ninguém sabe como tratar, então vamos escolher nessa daqui que é calminha. É isso mesmo. Tem que brincar, tem que levar assim as coisas de forma mais leve, porque é pior, né? Se você fica em processo de negação, de revolta, o seu corpo também não parece que não reage bem, né? Não reage bem ao Com tratamento, né? certeza. E depois que passou a cirurgia e você fez os primeiros exames pós-cirurgia, e você falou que já está fazendo exames há 2 anos praticamente, né, de acompanhamento, cada vez que faz o exame de acompanhamento e o resultado dá bom, é sempre um alívio, né, Aline? Porque por Com mais que certeza. e para você receber a notícia assim que está sempre bem, assim, está tendo bem, é sempre reconfortante, um alívio, né? Com certeza, né? A gente tenta não ficar com essa preocupação, né? Assim, eu passo muito tempo dos meus dias não lembrando que eu fiz esse tamanho de cirurgia. A recuperação foi difícil, bem difícil. Ficar parada para mim de repouso absoluto foi uma coisa muito complicada, porque eu também sou muito agitada, assim, no meu Ativa, dia a né? dia, faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso foi bem pesado. E então, hoje, assim, a maioria dos dias eu nem lembro que eu fiz essa cirurgia. Só que quando chega a data de fazer os exames, a gente sempre fica, ai, será que vai estar tudo bem? E agora, né, eu vou sempre no mesmo lugar fazer ressonância, fazer ultrassom, né? Agora tem que fazer ultrassom também para acompanhar o endométrio por causa do tamoxifeno. E aí eu sempre pergunto, já para quem está fazendo meu exame, tá tudo bem? Me conta aí já o que que tá. Já pode falar, fala aí, se tiver alguma coisa nova. Aquela ansiedade, né? É, Eu entendo o que você está falando assim, porque acontece também, acontece comigo. Eu acho que já acontecia mesmo antes da gente passar por essa situação.
toda vez que vai fazer um exame periódico, né, uns exames ginecológicos, cardiológicos, o resultado, deixa eu ver se tá tudo bem, fica aquela ansiedadezinha. Quando você passa por uma situação delicada, igual a que você passou, eu passei, essa ansiedade, essa preocupação é natural, assim, ela redobra, né, vamos dizer assim, né. É verdade. Mas graças a Deus você passou, né, pela cirurgia, tá bem, tá aqui para contar a tua história, para compartilhar com as pessoas que tudo é possível, né? A gente se desespera, claro, no começo, mas depois você vai começa a conhecer, começa a entender melhor. O apoio da família é essencial, né? Isso que eu falo, meus amores. Também é uma mulher guerreira que está aqui para contar para a gente essa história que é possível. É possível passar, é possível. Depois disso, ela falou que nem lembra, às vezes, que ela já procura nem lembrar que ela teve. É isso, seguir a vida, né? A gente tem que seguir Sim. a vida. A gente está tendo essa segunda oportunidade, é para seguir a vida e viver da melhor maneira possível, né, Aline? Com certeza, Ângela. Inclusive, essa semana eu ouvi um negócio tão engraçado, engraçado não, bem real, na verdade, e fez todo sentido. Eu nunca tinha ouvido essa frase, aí eu ouvi e falei, nossa, isso é muito, muito verdadeiro, né? É uma frase que fala o seguinte, que assim, quando a gente começa a dar muito espaço para preocupação, a gente perde a nossa razão É isso para mesmo. qualquer coisa na nossa vida, né? Tá? A gente começa a ficar preocupado, eu estou preocupada porque eu vou fazer meu exame de acompanhamento, não sei como vai estar. E aí eu perco muita energia e muito tempo de vida mesmo com aquela preocupação de uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, né? E isso fez tanto sentido para mim, olhando para essa situação que eu passei e por tudo que eu passo assim nos acompanhamentos, que eu falei, de fato, né? Quando a gente começa a dar espaço demais para preocupação, é natural que a gente tenha, mas quando a gente começa a dar muito, valorizar muito essa preocupação, a gente deixa de viver coisas boas. Um dia antes do exame não consigo fazer nada, às vezes eu não consigo, né? E a gente perde a razão mesmo, perde a razão no sentido de que você fica lá com com aquele sofrimento de algo que a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Então, E graças a a gente Deus, vai aprendendo. graças a Deus, a maior parte das vezes não acontece, né? É a preocupação. Exato. Só A quando a gente fala é maior a parte, preocupação. Ela te sim. desestabiliza, compromete o seu corpo, compromete o seu dia, compromete sua alimentação. Aline, você quer falar mais alguma coisa, alguma dica que você queira dar para as pessoas que passar exatamente pelo que você passou? Você falou é muito raro, mas eu acredito que todo o diagnóstico de câncer ele é um pouco similar com relação à preocupação, essa questão da sentença de morte, tratamento que é invasivo. Então, se você quiser deixar algum recado aqui para as pessoas, né, para levantem a cabeça, né, e sigam. Acho que dois pontos importantes, né? Primeiro que a gente se olhe, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não se olha e aí a gente não se observa e às vezes a gente deixa passar desapercebido alguma alteração que a gente percebe que não é normal, mas ou às vezes a gente vai deixando, né? Então acho que uma coisa muito importante é essa questão do autocuidado, a gente saber se observar e percebendo que tem algo errado, uma dor estranha. Eu não sentia dor assim, mas às vezes sentia algumas pontadas exatamente no lugar onde estava o tumor. E Desconhecer. aí e aí sentindo que tinha uma coisa dura ali, eu sabia que aquilo não estava legal, que não era normal, né? Então, acho que a gente precisa estar atento, sempre atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque ele dá sinais, né? Ele vai dando sinais, alguns um pouco mais silenciosos, por isso que existem os exames preventivos também, né? Como é o caso do câncer de mama, de colo de útero, de próstata, né? E tantos outros, mas também a gente se observar que é uma coisa importante. Uma outra coisa que, para os nossos casos aí, que são tumores raros mesmo, do tumor desmoide, a gente tem um grupo de apoio, um Instagram, inclusive, que é tumor desmoide mesmo, o Instagram, e aí a gente tem um grupo do WhatsApp com gente do Brasil inteiro, a gente vai trocando, alguém faz um tratamento com uma medicação nova, fala, olha, tá dando certo, meu tumor regrediu, e aí a gente vai se apoiando, isso é muito bom também, né? Bacana. Então é bem legal. E acho que do mais é isso, né? A gente pensar que a gente tem que seguir em frente,
né? A esteira da vida pode dar umas enroscadas, mas ela não para de andar. Então a gente tem que andar, continuar andando nela, mesmo com os percalços que vão aparecendo no caminho. É isso Acho mesmo. que é isso, Ângela, como recado aí para as tuas ouvintes, seguidoras, para que a gente não esmoreça, não. É A isso gente mesmo. continue sempre com fé, porque sempre há uma luz no fim do túnel, sempre. Com certeza, com certeza. Você falou do grupo de apoio, depois até vou colocar, deixar o nome aqui para as pessoas que estão nos ouvindo assim, queiram conhecer o grupo, queiram seguir o grupo. E é isso mesmo, é uma troca de experiência, né? Às vezes a gente tem um tratamento que a gente desconhece, ou algum tratamento, ainda que não seja com medicação, alguma coisa que faça bem, que te ajude. É bem bacana esses grupos, eu vou deixar aqui para vocês. E, Aline, então, eu te agradeço bastante, assim, por ter aceito o meu convite mais uma vez. Sua história também é muito bonita, você também está de parabéns pela superação. Eu desejo para você, assim, que o resto do tratamento que a gente tem, um caminho para frente para seguir, seja tudo tranquilo, que corra tudo bem, que você tenha sempre essa energia bacana, esse sorriso no rosto, e que dê tudo certo na sua vida. Eu te agradeço bastante, tá bom? Ah, igualmente, Ângela, eu agradeço também muito o convite, foi ótimo estar aqui com você e com as suas seguidoras, as pessoas que te ouvem, e sempre que precisar, estou à disposição. Eu agradeço sim, é bastante útil. Então, meus amores, é isso, tá? Mais uma vez, quem não é inscrito, vão lá, se inscreva no canal, tá bem interessante. Tem bastante informações, né? Exemplos de superação, como a Aline aqui, que está nessa série Mulheres Guerreiras. Curtam, compartilhem. Te agradeço mais uma vez, Aline. Que Jesus os abençoe sempre, que a Mãezinha nos proteja. Amém. Um grande beijo a todos, até nosso próximo vídeo, ok? Aline, pode falar um tchau para nossas lindezas? Tchau, gente. Obrigada, viu? Um beijo a Um todos. abraço.